Olá pessoal, tudo em paz? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Alain Matos e na aula de hoje vamos abordar a fórmula de Euler. Bem, mas para eu falar da fórmula de Euler, eu tenho que falar para vocês sobre o que? Poliedros. O que vem a ser um poliedro? Então, poliedros são figuras espaciais fechadas formadas pela reunião de polígonos. Então, alguns exemplos aqui de poliedros. Observe que cada polígono aqui, ó, cada polígono é denominado de face do poliedro. E os lados desses polígonos são as arestas desse poliedro. Então, observe aqui, eu tenho essa face aqui, e o que une essas duas faces é o que nós chamamos de aresta, tá? E os vértices de cada polígono desse aqui coincidem com os vértices do poliedro, tá? Como um todo. Bem, o poliedro ele é chamado, tem duas classificações. A primeira, pode ser um poliedro convexo e um poliedro que não convexo. Por exemplo, poliedro convexo, tá? Observem aqui essa figura. Observem que o plano que contém qualquer um dos seus polígonos deixa os demais polígonos no mesmo semi-espaço, tá? Ó, observe que eu tenho esse polígono aqui, eu tenho esse polígono, eu tenho esse polígono aqui, eu tenho esse polígono aqui e eu tenho outro polígono lá de trás. Observe que eles estão sempre no mesmo que semi-espaço. Diferentemente desse daqui, ó, observe que eu tenho esse polígono aqui, ó, e eu tenho esse bem aqui, ó. Observe que eles estão em semi-espaços o que? Distintos. Da mesma forma que, ó, eu tenho esse aqui e esse daqui. Eles estão em semi-espaços o que? Distintos. Então eu digo que ele é um poliedro que não convexo, pois uma de suas faces ou algumas faces determinam semiplanos do que distintos. Então é isso que está acontecendo aqui. São semiplanos o que distintos. Então nós temos os poliedros convexos e nós temos os poliedros o que não convexos. Ora, por que eu tenho que falar nesses dois? Porque a fórmula de Euler é trabalhada somente em poliedros o que convexos, que é esse exemplo aqui. Tá ok? Bem, o que diz a relação de Euler, tá? Ou então também nós podemos falar Euler, tá? A pronúncia correta, mas isso é de língua para língua, tá bom? Então a relação de Euler diz o seguinte, que eu tenho o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, isso tem que ser igual a 2. Ou então também nós podemos verificar que essa relação pode ficar V mais F, que é igual a A mais 2. Tá certo? Vamos usar esse poliedro aqui como exemplo. Tá? Então nós temos o seguinte: V menos A mais F, que é igual a 2. Então vamos encontrar quantos vértices tem esse poliedro. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse poliedro possui 6 vértices. Lembrando o que é vértice? Vértice é o bico, é a ponta do poliedro. Ou então, cada vértice de um polígono representa também o vértice do poliedro. Agora, o número de arestas. Quem são as arestas? São justamente o que os lados que são comuns para duas faces. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então nós temos o que? 9 arestas.
E as faces? As faces são justamente os polígonos. Então, nós temos esse triângulo embaixo, 1, o triângulo de cima, 2, e agora as laterais, 3, 4, e o lado de trás, 5. Tá? Então, nós temos 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. Observem que quando eu resolver essa operação aqui, ó, então essas operações vai dar o resultado 2. 6 menos 9 menos 3, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 3 mais 5, sinais diferentes de novo, subtrai e conserva o sinal do maior. Então vai dar o quê? 2. Então realmente a fórmula de Euler, ela é o quê? Ela é verdadeira, tá certo? Bem, alguns exemplos, tá? De algumas questões de vestibulares, de concursos aí, para a gente trabalhar essa fórmula. Observem o que está dizendo a questão. Uma caixa no formato de um poliedro precisa ser reforçada com 3 parafusos em cada vértice. Então, primeiro detalhe da questão, que para cada vértice eu vou usar 3 parafusos. Um revestimento de metal nas suas 7 faces e uma aplicação de uma cola especial em todas as 15 arestas. A quantidade necessária de parafusos será igual a... Então, quer que eu determine a quantidade de parafusos? Ora, para eu encontrar a quantidade de parafusos, eu preciso saber quantos vértices esse poliedro possui. Então, relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. Faces, 7. Arestas, 15. A questão está me dando. Substituindo os valores, 15 mais 2 é igual a 17. O 7 está somando, ele troca de membro subtraindo, então fica 17 menos 7, e 17 menos 7 é igual a 10. Então, esse poliedro possui o quê? 10 vértices. Mas a questão quer saber qual a quantidade necessária de parafusos. Ora, nós sabemos que cada vértice vai ser necessário o quê? 3 parafusos. Então, o número de parafusos vai ter que ser igual a 10 vezes 3. E 10 vezes 3 é igual a 30, então serão necessários 30 parafusos, alternativa letra D de dado. Tá ok? Próximo exemplo. O tetrahexaedro é um sólido limitado por 4 faces triangulares e 6 hexagonais, todas regulares. O número de arestas e vértices desse sólido é... Bem, então aqui eu tenho que prestar atenção no seguinte, são 4 faces triangulares. Então, 4 faces triangulares, lembrando que um triângulo ele possui 3 lados. Se são 4 faces, então vai ficar 3 vezes 4, 12, eu vou ter o quê? 12 lados. As 6 faces hexagonais. Se é um hexágono, o hexágono tem 6 lados. Como são 6 faces, 6 vezes 6, 36 lados. Então, com isso, eu vou ter um total de 48 lados, porque 12 mais 36 é igual a 48. Então, esse meu poliedro, ele vai ter 48 lados, mas o que me interessa é o número de arestas. Lembrando o quê? Que cada aresta é comum a 2 faces, ou seja, a 2 lados. Tá? Então, eu tenho que fazer que o número de aresta multiplicado por 2 é igual ao número de lados. Então, 2A é igual a 48. O 2 está multiplicando, ele troca de membro dividindo, então fica 48 dividido por 2, que é igual a 24. Então, nós temos o que? 24 arestas.
Usando a relação de Euler, V mais F é igual a mais 2. Substituindo o valor. Quantas faces são? São 10, porque são 4 triangulares e 6 hexagonais. E o número de arestas nós acabamos de calcular, 24. 24 mais 2, 26. O 10 está somando, troca de membro, subtraindo. Então, 26 menos 10 é igual a 16. Então, eu terei 24 arestas e 16 vértices, alternativa letra B de bola. Tá ok, pessoal? Próximo exemplo. Um poliedro convexo tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonais. Então, o número de vértices desse poliedro é igual a... Então, da mesma fórmula. Então, 3 faces triangulares, 3 vezes 3, 9 lados. Uma face quadrada, 4 lados. Uma face pentagonal, 5 lados. 2 faces hexagonais, 12 lados. O total de lados, 30. Então, da mesma forma, uma aresta é comum a 2 lados, ou então a 2 faces. Então, 2A é igual a 30, então o A é igual a 15. Então, esse poliedro possui 15 arestas. Usando a fórmula de Euler, temos V mais F é igual a mais 2. Faces são 7, 3 com mais 1, 4, com mais 1, 5, com mais 2, 7. O número de arestas, 15, nós acabamos de calcular. 15 mais 2 é igual a 17. O 7 está somando, troca de membro, subtraindo. 17 menos 7 é igual a 10. Então, nós temos o que? 10 vértices. Esse o que? Poliedro, alternativa, letra C de casa. Tá bom? Próximo exemplo, agora uma questão do Enem, tá? Então, olha o que está dizendo. Questão do Enem 2016. Os sólidos de Platão são poliedros convexos, cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas 2 faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas de dos cristais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler. V menos A mais F é igual a 2, em que V, A e F são os números de vértices, arestas e faces do poliedro, respectivamente. Em um cristal cuja forma é a de um poliedro de Platão de faces triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Então, observem o seguinte, que são faces triangulares. Se são faces triangulares, eu tenho que multiplicar por 3, porque um triângulo ele possui o quê? 3 lados. E, além disso, eu tenho que dividir por 2 pelaquela mesma razão que uma aresta é comum para 2 lados, ou seja, uma aresta é comum para 2 faces. Então, o A tem que ser 3F dividido por 2. 3 por causa que são faces triangulares e dividido por 2 porque sempre é comum para 2. Então, essa relação que nós vamos substituir na fórmula de Euler. O que diz a fórmula de Euler? V mais F é igual a A mais 2. Substituindo o A por 3F sobre 2, nós vamos ter V mais F é igual a 3F dividido por 2 mais 2. Ora, para eu resolver essa equação e deixar tudo em função de V e F, eu tenho que eliminar esse 2 aqui do denominador.
como é que eu posso fazer para eliminar esse 2 do denominador? Basta você multiplicar toda a equação por 2, tá? Ou então, se você preferir, você encontra o MMC e resolve essa equação, mas chega no mesmo resultado se você multiplicar toda a equação por 2. Ora, multiplicando toda a equação por 2, nós vamos ter 2 vezes V, 2V, 2 vezes F, 2F. Quando eu multiplicar essa fração por 2, vai cancelar o 2 de cima com o 2 do denominador. Então, só vai sobrar 3F mais 2 vezes 2, 4. Então, observem que a nossa equação já está em função de V e F, tá? Mas observem as alternativas aqui, estão todas as duas letras no primeiro membro. Então, aqui eu tenho que agrupar os termos semelhantes, ó, 2F e 3F. Quando o 3F trocar de membro para cá, ele vai trocar subtraindo. Então, vai ficar 2F menos 3F, 2F menos 3F, menos 1F. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, olha a nossa resposta. Nossa resposta, 2V menos F, que é igual a 4, alternativa letra C. Tá bom, pessoal? Bem, então essa foi a nossa aula. Muito obrigado pela presença de vocês. Bons estudos. Fique com Deus. Fique em paz. Se você gostou da ideia, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus colegas, tá certo? Inscreva-se no canal e até a próxima. Um salve, salve para todo mundo aí. Muito obrigado.